Alegria receber o pastor Ricardo. Pensa num cara chapado, profundo em Deus. Ele tem, através da vida dele, Deus tem me ensinado muito nas palavras, na ministração das palavras dele. Seja bem-vindo, fique à vontade, essa casa é sua. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês. Deus tem afinado uma aliança entre nós. Temos cada dia, acho que a gente se fala quase todo dia, eu e o Denis. E é uma honra estar aqui com vocês. Existem pessoas que você conhece, mas existe gente que você liga, né? E eu também tenho aprendido com ele. Eu sou, como ele disse, meu nome é Ricardo. Eu sou casado há 22 anos com a Andréia. Comecei a namorar com a Andréia dia 28 de abril de 92. Pedi ela em namoro para o pai dela dia 1º de maio de 92. Dia 10 de abril de 93 eu fiquei noivo. Dia 5 de junho de 95 eu casei. Dia 28 de abril de 97 eu fui para o ministério. Memória de elefante. Lá em casa quem esquece a data do aniversário de casamento é ela, não sou eu. E tem uma filha linda, um dos presentes que Deus me deu, a Esther, 17 anos. Essa hora deve estar lá na rede de jovens. E uma família maravilhosa. Eu louvo a Deus pela casa que Deus me deu, família que Deus me deu. Para mim, ministério é uma extensão de casa. Se não tem casa, não tem ministério. Eu sou pastor na mesma cidade há 20 anos. Fui para o ministério, casei com 20 anos, mas com 22 eu fui para o ministério, em 97. E sou pastor na mesma cidade. Talvez não seria nem por querer estar lá. Eu preferia estar numa cidade como essa. Mas uma das coisas que você entende andando com Deus, que a vontade dele é melhor que a sua. E isso não faz a gente estar no lugar obrigado. Isso faz a gente viver com intensidade. Amém? E uma das coisas da minha vida que eu tenho é intensidade. Eu nunca consegui entrar só com um pé, irmãos. Eu sempre pulo de cabeça. E quando eu quebro a cara, eu quebro de verdade. Eu nunca quebro em 200 metros, eu quebro em quilômetros assim. Quando eu erro, eu erro. Mas quando eu ganho sozinho. Os extremos, eu sou do extremo. Eu me lembro que quando eu comecei a orar em línguas, eu não orava 1 hora, eu orava 3, 4 horas por dia. Porque eu falei, se esse negócio muda, eu quero ver mesmo se muda. E isso começou a fazer a diferença. E eu louvo a Deus, querido, por tudo quanto Ele tem feito. Ele é tão bom, como o Denis estava falando agora na oração, tão amoroso. Eu tenho motivos e razões para adorá-lo dia e noite. Isso não é chavão, de fato é verdade. Da onde Ele me tirou, do lugar da onde Ele me tirou, do que Ele fez na minha vida, e poder falar do amor dEle, da graça dEle, é um privilégio imenso. Imenso. Eu me lembro que quando eu fui para o ministério, com 22 anos, eu estava numa reunião de pastores da minha denominação, e um senhor de idade estava do meu lado, e eu falando todo empolgado, e ele me disse assim, ele disse no meio da reunião, é lindo ver esses meninos começando, né? Eles têm um fogo de palha, assim que... Interessante, passaram-se 20 anos e a palha ainda não queimou. Eu ainda continuo apaixonado por ele. Eu ainda acredito, queridos, que por ele ser infinito eu não cheguei em lugar nenhum. Porque tem mais. Feche teus olhos um instante. Papai querido, estamos na tua presença. E na presença dos deuses a ti nós cantaremos louvores. Nós te adoramos, o Senhor é maior do que tudo e todos.
Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela salvação, o maior de todos os milagres. Obrigado pelo teu Espírito Santo, a pessoa mais linda que nós conhecemos. O nosso Paracleto, nosso mestre dessa nova natureza. Nós estamos aqui, Senhor. Que o céu se manifeste neste lugar, que pessoas sejam tocadas, ativadas, que libertação possa acontecer no nosso meio, Senhor, porque a verdade nos liberta. Que corações sejam despertados, ativados, incendiados, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que uma fome possa ser despertada dentro de nós. O anseio do meu coração não é apenas um momento, Senhor, mas algo que vai alcançar a nossa vida. Então, Espírito Santo, nos conduza. Tua palavra é a verdade, ela não tem a verdade, ela é a verdade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos começar por Hebreus capítulo 4. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4. Texto muito conhecido. Quando o homem pecou, ele não perdeu apenas Deus, ele perdeu um lugar. Estar com Deus fala de um ambiente e de uma pessoa. Ele não perdeu apenas Deus, ele perdeu o Pai. Ele perdeu a paternidade. Eu ouso dizer que uma das coisas que a igreja não conhece é a paternidade de Deus. E o melhor dele está na sua paternidade. No Antigo Testamento ele é visto como Deus. No Novo Testamento ele é manifesto como Pai. No Antigo Testamento ele fala do Filho. No Novo Testamento o Filho fala do Pai. Você está entendendo isso? No Antigo Testamento o Pai está falando do Filho. No Novo Testamento o Filho está falando do Pai. No Antigo Testamento ele é Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, etc. No Novo Testamento não tem nenhuma dessas palavras. Não tem Jeová Shalom, porque a paz estava em Jesus. Não tem Jeová Rafá, porque a cura estava em Jesus. Tudo que o Pai era ou é, estava no Filho. Tudo que estava no Pai estava no Filho. O Filho era uma expressão do Pai, e nós somos a expressão do Filho. Quem olhava para Jesus via o Pai. Quem olhar para você tem que ver Jesus. Por isso que Cristo em vós é a esperança da glória. Se Cristo em vós é a esperança da glória, se Cristo não estiver em nós, não há esperança e não há glória. Você está entendendo isso? Cristo nos tornou o Pai conhecido, e nós tornamos Cristo conhecido. É por isso que o nosso nome não é evangélico, nem tampouco crente, porque crente é qualquer pessoa que crê em qualquer coisa. Então crente não te define, evangélico não te define, mas cristão te define, que quer dizer pequenos Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos uma manifestação daquilo que Cristo é. Nós não temos a dimensão que Ele temos, mas somos como Ele é. Pastor, como que nós não temos a dimensão? Se você for estudar, por exemplo, fórmulas de círculo, só tem uma fórmula, não tem duas, é um círculo. Certo? Não tem fórmulas de círculo, só tem uma fórmula, um círculo. Agora existem dimensões de círculo. Você é um círculo menor, ele é maior, mas é um círculo. Por isso que ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre essa pedra angular edificarei a minha igreja. Você não é do tamanho que eu sou, mas tem a mesma natureza que eu tenho. Você está entendendo isso? E o interessante é que quando você ergue uma parede dessa, você não consegue ver as divisões dos blocos ou dos tijolos. Tornou uma coisa só.
A ideia do reino é como casa que vive, estamos sendo edificados para Deus. Você está entendendo? A ideia é que o mundo não apenas ouça falar de Deus, ela veja Deus através de você. Você está entendendo? Que não é que o mundo simplesmente tem uma notícia. Esses dias nós passamos alguns dias juntos, eu e o Denis, e eu disse para ele, nós precisamos parar de pregar aos ouvidos, precisamos começar a pregar aos olhos. Não é uma mensagem onde as pessoas apenas ouçam, porque elas já têm ouvido muito. Elas precisam ver. Elas precisam ver. Cristo é real, Ele é uma pessoa. Ele é real na sua vida. Ele é alguém que fala. Ele é alguém que anda. Quando nós temos um comportamento com Deus vivo, quando nós temos um Deus vivo, nos comportamos de uma forma morta, nós só temos uma religião. Você está entendendo isso? Quando nós proclamamos um Deus vivo, mas temos comportamento como um Deus morto, nós só temos uma religião. O problema é que nós fizemos do cristianismo, que é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Diga comigo, o evangelho é poder de Deus. Significa que aonde ele chega, o inferno tem que retroceder. Significa que aonde ele chega, a doença tem que ir embora. Significa que aonde ele chega, os céus daquela cidade precisam mudar. Às vezes chega uma igreja na cidade, mas não chegou o reino. Às vezes chegou a igreja, mas não chegou o reino. O reino é outra dimensão. Quando o reino chega, irmãos, é como uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento e levedou toda a massa. Às vezes Deus pega você como fermento e não como massa. O fermento nunca vira massa, irmão, mas a massa vira fermento. Você não pode se tornar a massa do mundo. Você tem que se tornar o fermento no mundo. Aleluia. Hebreus 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e funciona. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus não é história. Ela contém história, mas ela não é história. A palavra de Deus é viva. Alguns teólogos dizem que a Bíblia contém verdade. Ela não contém verdade. Ela é a verdade. É importante, eu quis partir daqui para a gente ir lá para 1 Reis, mas eu quis partir daqui, partindo do ponto que a palavra de Deus, ela diz exatamente o que ela quer dizer. Ela é real, ela é verdadeira. E quando nós não conseguimos desenvolver, ou estabelecer, ou viver essa verdade, ou melhor, nós deixamos de crer na palavra quando os resultados não vêm. Às vezes nós olhamos para uma palavra e por aquilo não ter dado resultado, nós deixamos de crer. E aí, queridos, nós começamos a criar uma doutrina sobre aquilo que não aconteceu. Você sabia disso? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Plano B é invenção nossa. Ele só tem um plano. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que só tem um plano. E não importa o que o diabo faça, vai terminar do jeito que Deus quer. Ele diz: eu farei toda a minha vontade. Jó disse: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser impedido.
A Bíblia começa com o jardim e termina com o jardim. A Bíblia começa com os novos, criando os céus e a terra. A Bíblia termina com novos céus e uma nova terra. A Bíblia começa falando da árvore da vida. Apocalipse fala da árvore da vida. A Bíblia fala de casamento no início e termina com casamento. É como se Deus falasse para o diabo: faça o que você quiser, mas no final vai ser como eu quero. Você está entendendo isso? Você sabe por que a gente pode se alegrar, irmãos? Você sabe por que eu me alegro com o Evangelho? Porque eu já li o final do livro. Eu já sei como é que vai terminar. Quando você sabe como é que vai terminar, você aguenta o sofrimento. Meu problema é quando eu não sei como é que termina. E aí, às vezes, eu e André, eu sou o seguinte: eu não gosto de começar a assistir um filme, porque se eu assistir, eu vou até o fim. A André consegue dormir no meio do filme, gente. Eu falo para ela assim: não é possível que você não tem expectativa de como o filme vai terminar. Eu quero ver o filme, pode terminar 3 e pouca da manhã, eu vou assistir. Eu não queria começar, agora que eu comecei, eu vou assistir, irmão. Eu acabei de falar para você que eu sou intenso. Irmãos, mas o dia que eu assisto um filme que o mocinho morre no final, irmão, pensa num cara atribulado. Só faltou aparecer na tela da televisão: enganei o bobo. Eu falo para o André: eu não acredito que o cara morreu. Eu não acredito que eu fiquei acordado até agora para assistir um trem desse. Eu não aguento algumas coisas. Mas quando eu pego um livro, que eu quero ver se o livro é bom, eu vou lá para o final. Aí eu vejo como é que ele termina, aí eu vou para o começo do livro. Porque se eu sei como é que termina, eu posso sofrer à vontade, eu já sei o final. Eu já sei como é que termina, irmão. Vai terminar em festa. Vai terminar nas bodas do Cordeiro. Vai terminar tudo bem, irmãos. Entendeu? O diabo fez isso. Vai terminar do jeito que começou. Sabe o que Deus está dizendo para o diabo? Eu não alterei nada. Faz o que você quiser, mas no final fica do meu jeito. No princípio criou Deus os céus, no final criou novos céus. Fique firme naquilo que Deus te disse. Não importa o que você passe, no final vai terminar como Ele disse. No final vai terminar como Ele falou. Abra a tua Bíblia, 1 Reis. Uau, glória a Deus, te amo, Jesus. Penso que Deus vai pegar a gente aqui nesses dias. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18. Tempo atrás a gente estava na nossa igreja em Carapicuíba. Uma das nossas pastoras abriu o culto e disse assim: irmãos, quem está feliz com Jesus? O povo, amém. Depois eu fui pregar, eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não estiver feliz com Jesus, você vai estar feliz com quem, irmão? Com o capeta? Isso não é pergunta que se faz, irmão. Quem está feliz com Jesus? Essa não é a pergunta é com quem Jesus está feliz. Se você não estiver feliz com Jesus, você não está feliz com mais nada, irmão. Então essa pergunta é o lógico do redundante óbvio. Você está entendendo? Está feliz com Jesus, morreu por você, veio à terra por causa de você. Agora a questão é com quem Jesus está feliz. Eu quero ministrar nessa noite. Por que muitos param de orar? Não é uma pergunta não, é uma afirmação. Por que muitas pessoas param de orar? 1 Reis 18, versículo 41. Do 41 ao 46 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada.
Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco tempo os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Escute, queridos, eu não posso dizer que está na Bíblia o que eu vou falar, mas na minha cabeça Elias sabia a vontade de Deus. Ele sabia o que Deus queria fazer. Quando eu leio a Bíblia no contexto histórico, eu sei onde ele esteve. Quando eu leio a Bíblia no contexto histórico, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele fez. Mas quando eu leio a Bíblia no contexto de revelação, eu sei aonde ele está, e eu sei o que ele vai fazer. Pregar onde ele esteve é fácil, qualquer um prega. O que não tem muitos pregando é aonde ele está. Pregar o que ele fez, qualquer um prega. Eu quero ouvir alguém pregar o que ele está fazendo. Porque para pregar o que ele fez, basta você ler. Mas para pregar o que ele está fazendo, você precisa de revelação. E revelação é fruto de um relacionamento com Deus. Revelação é Bíblia sendo ensinada pelo melhor de todos os professores, o Espírito Santo. Conhecimento sem revelação é filosofia. Mas o conhecimento com revelação é poder de Deus. Nós precisamos parar de pregar filosofia. Nós precisamos parar de pregar geografia e história. Nós precisamos parar de fazer cultos antropológicos e começarmos a fazer culto cristocêntrico. Nós precisamos, queridos, começar a pregar como Pedro na casa de Cornélio. A presença tem que ser tão real que o Espírito Santo não aguenta e ele cai. Irmãos, é a única vez que a Bíblia diz que o Espírito caiu. E eu gosto exatamente, pastor, dessa palavra. O Espírito caiu. Ele não desceu, ele desceu em Atos 2. Mas em Atos 10 ele não desceu, ele caiu. Você cai porque quer, irmão? Você cai porque quer? Lá está escrito que ele caiu. Pedro está pregando, irmão, o ambiente é tão louco que o Espírito Santo não aguenta, ele cai sobre ele. Culto bom, queridos, é culto que o pregador não consegue terminar a mensagem, porque o Espírito Santo tomou todo ponto. É isso que a igreja precisa ter. Cultos onde nós estamos falando da presença dele, não em memória dele. Culto em memória é missa. Culto em memória é missa, queridos. Muitas vezes nós não estamos fazendo culto, nós estamos fazendo missa, porque nós estamos fazendo em memória dele. O culto, queridos, não é para ver se ele vem. O culto é para reconhecer que ele veio. O culto não é para que uma música, vamos cantar aquela para ver se ele vem. Não, nós estamos cantando na presença dele, para ele está aqui, e nós reconhecemos isso. Isso é culto. Ah, você viu hoje, ele não veio. Não, irmão, quem não veio foi você. Ele veio sim. Por que ele veio, pastor? Eu não senti. Ele não falou que estaria quando você sentisse. Ele falou que estaria quando tivesse 2 ou 3. E como ele não mente, ele está. Você está entendendo? Ele está. E a unção, cadê, pastor? A unção se manifesta. Não é quando eu sinto, é quando eu reconheço. Tudo que você reconhece na sua vida se manifesta. Tudo que você ignora nunca vai se manifestar. Ontem eu estava tomando café com o Denis. Eu falei: Denis, qualquer ambiente sagrado que nós tenhamos atitude errada é profanação. Às vezes nós estamos diante da presença de Deus e as pessoas vivem como se Ele não estivesse aqui. Eu estou profanando o ambiente. Pastor, me dá um exemplo de profanar o ambiente. Se eu sair para jantar com a minha esposa, sentarmos à mesa e eu ficar atendendo o WhatsApp, eu estou profanando o ambiente.
que ele é um ambiente sagrado, é um ambiente entre eu e minha esposa. Se eu estiver orando, atendendo o celular, eu estou profanando o ambiente. Intimidade a três não é intimidade, é prostituição. Você não consegue nem prestar atenção a um nem a outro. Eu estava sentado com o pastor uma vez jantando, e ele na Bahia, e ele mandando uma mensagem no celular. Chegou a hora que eu falei para ele: você vai honrar esse ambiente ou vai continuar profanando? Quando você não reconhece com quem você está, você não consegue aprender nada. Mas se você reconhece que pode aprender com alguém, coloca o celular no modo avião e começa a ouvir. Todas as vezes que eu estou com alguém que eu reconheço que eu posso aprender, eu falo menos e ouço mais. Porque até o tolo calado ele é sábio. A sabedoria não está naquilo só que falamos, a sabedoria está até no nosso silêncio. Queridos, eu não posso dizer, como eu disse, que está na Bíblia, mas Elias, para mim, ele sabia a vontade de Deus. E se eu conheço a vontade de Deus, eu não paro nunca. Escute, ontem eu disse, lá em Araras, né? Que nós só dizemos: seja feita a tua vontade, sobre aquilo que nós não conhecemos. Se eu conheço, eu não preciso dizer seja feita a tua vontade, eu já sei qual é a sua vontade. A oração não é um lugar onde eu recebo apenas, ainda que recebemos. Oração é um lugar onde eu conheço. Tem pessoas que têm relacionamento com Deus só para receber, e elas recebem, mas não conhecem. E quando eu recebo e não conheço, próximo problema, eu vou lá para receber. Mas quando eu, no meio do milagre, eu conheço Ele, no próximo milagre eu já sei como agir. Os discípulos, teve um momento que, quando Jesus estava no barco, depois da multiplicação, os discípulos falam, ele disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos que não tinham entendido o milagre, sabe o que eles disseram? É porque a gente não tem pão. Jesus falou: vocês não entenderam nada. Vocês não acabaram de ver que eu acabei de multiplicar o pão. Eu estou falando do fermento dos fariseus. A Bíblia fala sobre 3 fermentos, eu não quero entrar nisso: fermento dos fariseus, fermento de Herodes e fermento do reino. Fermento político, religioso e o fermento do reino, que muda tudo. A ideia, queridos, é que o milagre nos ensine, ou nos faça reconhecer quem Deus é, não só o que Ele fez. Tem gente que fica com o que Ele fez, mas não sabe quem Ele é, porque não há nada que Ele faça que não revele Ele. O que Jesus faz, Ele não tem, Ele é. Ele não tem cura, Ele é a cura. Ele não tem caminho, Ele é o caminho. Ele não tem verdade, Ele é a verdade. Ele não tem vida. Quando ele se levantou, ele não tinha água para dar para a mulher. Ele falou: quem beber dessa água tem sede, mas quem beber dessa água aqui, nunca mais terá sede. Quando ele se levantou na festa, ele não tinha pão. Ele falou: olha, eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, come. Ele não tinha pão guardado, ele era. O que você precisa, Jesus não tem, Ele é. Se o que eu preciso, Jesus não tem, Ele é. Aonde é que Jesus está? Diga: em mim. Se Ele está em mim, e aquilo que eu preciso Ele não tem, Ele é. O que é que está me faltando? Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Preste atenção. Muitas pessoas param de orar porque o resultado não veio. E se eu conheço a vontade de Deus, eu não devo parar nunca, porque mesmo que o resultado não venha, mesmo que o resultado seja contrário, se eu conheço a vontade de Deus, é o início de tudo. Eu sei como Deus pensa acerca desse assunto. Por exemplo, o que é que Deus pensa acerca da cura? Ou melhor, o que é que Deus pensa acerca da doença? O que é que Deus pensa acerca da doença, irmãos? Ele reconhece que você é curado. Então, quando é que eu paro de orar acerca de uma cura? Deixa eu te falar uma coisa.
Mas orar nem sempre é falar com Deus. Sabia disso? Orar às vezes é falar com a circunstância e não com Deus. Eu só falo com Deus acerca de uma circunstância se eu não conheço a vontade dEle. Se eu conheço a vontade dEle, eu não falo com Ele, eu falo com a circunstância. Não peça para Deus te curar, Ele te curou. Fale com a doença, vai embora em nome de Jesus. É como se a pastora Roberta fizesse comida e o Denis falasse para ela: faz comida. Faz comida. Ela fala: já fiz, é só você comer. Tem coisa que Deus não vai fazer, irmãos, Ele já fez. Aliás, Ele não tem mais nada para fazer, irmãos, já está tudo feito. É por isso que depois dele ter entrado, ter feito o sacrifício no Santo do Santo, Ele se assentou. E no Antigo Testamento, ninguém que entrava no Santo do Santo se assentava. Não tinha cadeira no Santo do Santo. Mas Jesus, depois que fez o sacrifício, Ele se assentou. Por que o sumo sacerdote não se assentava? Porque ele não tinha terminado. A obra dele nunca era completa. Mas Jesus terminou. Você sabe por que Jesus disse para o jovem rico: por que me chamas de bom? Ele não aceitou ser chamado de bom porque ele não tinha terminado. Bom só aquele. Ele disse: eu não terminei ainda, então não me chame de bom. Quem é a última a sentar na mesa da casa? Na mesa de comida, quem é a última que senta à mesa? A dona de casa que fez a comida. Porque ela só senta depois que tudo está na mesa, depois que tudo está pronto. Você está entendendo? Então, às vezes nós achamos que orar é falar com Deus acerca de algo. Nem sempre é falar com Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, eu não falo com Ele acerca daquilo, eu falo com aquilo acerca de Deus. Deixa eu te falar outro ponto da oração. Orar nem sempre é um ato de fé, às vezes é um ato de incredulidade. Quando Moisés para diante do Mar Vermelho, ele foi orar e Deus falou para ele: por que você está clamando a mim? Isso não é hora de você orar, o pessoal está vindo aí. Por que você clama a mim? Deus não tinha falado para ele: não é hora de orar, Moisés, é hora de agir. Você precisa saber quando é hora de orar e quando é hora de agir. É como se Deus falasse, é como se Moisés falasse para Deus: mas tem um mar na minha frente. E Deus respondesse para Moisés: e daí? Eu nunca mandei você parar diante dos obstáculos. Você só tem que andar sobre a minha palavra. Você está entendendo? Você não para por causa da circunstância. Você não para porque está tudo mal. E você não continua porque está tudo bem. Nós não nos movemos pelo resultado. Nós nos movemos pela palavra. A palavra que deve nos mover, ela diz a verdade. Você sabe uma coisa que eu nunca encontrei na minha igreja ou na igreja nenhuma? É ninguém pedindo o microfone para testemunhar, dizendo: irmãos, esse mês Deus fez um milagre tremendo no meu salário. O patrão diminuiu 50% do meu salário. Quero testemunhar que esse mês Deus fez algo sobrenatural. 50% do meu salário diminuiu. Alguém já viu um testemunho assim? Já ou não? Eu sabia que vocês não tinham visto, porque eu também nunca vi. Sabe por quê? Porque milagre para nós é mais, não menos. E a gente não consegue enxergar que o diabo pode também te dar mais. Você sabe o que é bênção, irmão? Bênção não é mais. E o diabo não é menos. Nem tudo que é de bom, nem tudo que é bom veio de Deus, nem tudo que é mal veio do diabo. Às vezes você está tendo mais, mas você está se afastando de Deus. E às vezes você está tendo menos e está indo para perto de Deus. O que é do diabo, o que é de Deus? Irmão, você estava ganhando dinheiro, prosperando, mas não tinha tempo de orar, não tinha tempo de vir para a igreja, não tinha tempo de nada. Você falou: Deus está me abençoando. Mas você não tinha tempo para nada. Ok, essa é a visão que você tem de Deus. De repente você perde tudo, não tem mais nada, e começa a orar, jejuar e se consagrar. Você fala: o diabo está terrível, pastor, o diabo acabou com tudo na minha vida. Você está me dizendo que o diabo está te fazendo orar e o que Deus te deu está te afastando dele. Vamos, gente, pensa. Querido, cuidado. Porta aberta nem sempre é milagre, é teste. O que crente gosta de porta e de chave, irmão. Eu nunca vi um trem. Falou de chave, de porta é com crente, irmão.
Estou vendo uma chave aqui, tem uns 10 recebe. Você está entendendo? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Escute, quando eu conheço a vontade de Deus, não importa, escute, queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que sorria de Deus e chorar de quem? Do capeta? É do capeta? Não. Chorar também é de Deus, irmão. Você só precisa saber quando rir e quando chorar. Nunca chore no momento de rir, irmãos. Nunca dê risada no velório, irmão. Você vai ofender as pessoas, ainda que eu acho que deveria ser uma festa. Nunca use roupa de inverno no verão. Além de ficar esquisito, você vai sofrer. Mas também nunca use roupa de verão no inverno. Para cada estação eu tenho um comportamento. Deus não muda, mas Ele se move. Deus nunca saiu do lugar. Deus nunca fez uma viagem, irmãos. Estando em todos os lugares. Você está entendendo? Mas Ele se move. E o que me faz entender o que Deus está fazendo é a revelação, é o relacionamento que eu tenho com Ele. Minha oração nesses dias é: Deus, o que o Senhor está fazendo? Me conte o que o Senhor está fazendo. Porque o que o Senhor está fazendo, eu quero fazer parte disso. Você está entendendo, queridos? Quando você começa a ampliar o seu entendimento acerca do reino, você não procura um momento bom, você desenvolve uma mentalidade de uma vida. Irmão, tem gente que está lutando para sair da situação. Deixa eu te falar, irmãos, essa não é a última. No nome de Jesus eu vou sair dessa situação. É a última, só se você morrer. Onde eu falei lá isso? Olha, eu preciso sair dessa situação financeira. Vai ser a última? Vai vir outra, irmão. Quando eu encontro alguns pastores, ele fala assim: cara, eu estou vivendo um momento bom. Eu falo: vai passar. Às vezes ele diz: eu estou vivendo um momento ruim. Eu falo: também vai passar. Você está entendendo o que é o reino, irmãos? A gente passa por tudo, mas não é isso que define quem eu sou e quem você é. O que me define é o que Deus diz. Eu sou o que Ele diz. Nós não podemos ser circunstanciais. Nós precisamos ser bíblicos. Uma irmã chegou para um pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu tenho câncer e vou morrer. Sabe o que o pastor falou para ela? Eu não tenho câncer, mãe, também vou morrer. Ele falou: pastor, o senhor está brincando com uma coisa séria. Eu estou falando que eu tenho câncer e vou morrer. Ele falou: eu entendi. Mas eu também estou te dizendo que eu não tenho câncer e vou morrer também. Ou seja, você está dizendo que vai morrer por câncer, eu também vou morrer. Vamos fazer o seguinte, irmão, eu vou orar por você. Ele falou: vou orar por você. Se você for curada, toda a igreja vai ver a glória de Deus. Agora, se você não for curado, só você vai ver a glória. Sabe o que o pastor estava dizendo? A glória vai ser vista de qualquer jeito. Você está entendendo isso? A glória, o que importa é que a glória vai ser vista. Eu já vi gente morrer de câncer, mas nunca vi ninguém chegar cancerígeno no céu. Eu já vi gente morrer paralítico, mas nunca vi ninguém chegar paralítico no céu. É quando você aprende a viver acima de um resultado. É quando você aprende o que Paulo disse: eu já aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Não é com toda e qualquer, não é com, é em. Não é com, é em. Preposição primária, conotação de lugar. Eu já aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Não é com toda. Eu não estou feliz com isso, mas eu estou feliz em meio a isso, porque eu encontrei um lugar em Deus, onde a minha felicidade não está enquanto eu ganho. A minha felicidade não está se tudo vai bem. Minha felicidade está nele. Por isso que felicidade não é promessa na Bíblia. Não está escrito assim: faça isso e será feliz. Eu nunca encontrei, irmãos. Tem alegria, que é fruto do Espírito. Sabe o que significa alegria? O fruto do Espírito no original, chapai. Depois você olha lá. Quando você fala: estou chapado, é porque você está alegre. Está escrito, depois você olha lá na Bíblia. Fruto do Espírito, alegria, está escrito chapai. Só está chapado quem está alegre.
Só está alegre quem está chapado. Quando nós não entendemos o que é felicidade, nós começamos a buscar felicidade em coisas. Tem gente que diz: o dia que eu casar eu vou ser feliz. Você vai ver, irmão. Tem gente que pensa que o dia que eu arrumar um emprego estabilizado eu vou ser feliz. As pessoas colocam felicidade em coisas. Você não casa para ser feliz, você só deveria casar quando fosse feliz. Porque infeliz tem que ficar sozinho. Infeliz não deve casar, irmão, porque o infeliz vai fazer o outro infeliz. Nós estamos querendo resolver problema de infelicidade no casamento. Nós estamos querendo: eu vou casar porque eu tenho um problema de moralidade, e aí eu vou casar. Casa, irmão, você vai ver. Se imoralidade fosse resolvida no casamento, ninguém traía a esposa, nem a esposa traía marido, irmão. Pecado não se resolve em pessoas, pecado se resolve em Jesus Cristo. É Ele que nos liberta do pecado. Você está entendendo isso, queridos? Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que estão sofrendo por falta de dinheiro, e tem ricos sofrendo porque tem muito dinheiro. E aí, irmão? Vamos lá, gente. Você já encontrou gente sem dinheiro com depressão? Eu moro do lado de Alphaville, em Barueri. Tem um monte de rico lá com depressão. Sabe por quê? Porque dinheiro não é prosperidade. Da mesma forma que tem uma mulher, não quer dizer que você tem uma esposa. Nem todo mundo que tem mulher tem esposa. Nem todo mundo que é casado tem filhos, tem família. São coisas diferentes. Sexta-feira tinha uma rica de Alphaville na casa do irmão da igreja me chamando para me ir lá para orar por ela. Sabe por quê? Porque muitos foram orar por ela. Ela dá 5 mil reais de oferta. Sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam a comprar tudo, mas o reino você não compra com dinheiro. Alguém precisa dizer para esse mundo: nós não estamos de olho no seu dinheiro. Nós não estamos de olho no seu dinheiro. É o reino de Deus. A obra é Ele que paga. Nós precisamos entender e encontrar esse lugar. Muitas pessoas estão frustradas porque Deus não fez aquilo que elas queriam. Irmãos, se Elias sabia qual era a vontade de Deus, irmãos, quantas vezes ele teve que orar, irmãos? Na primeira vez já tinha chuva? Tinha ou não? Eu já vi pregador dizendo que isso daqui Elias estava fazendo uma campanha. As pessoas se baseiam a campanha nisso daí. Deus é seu pai, irmãos. Ele não precisa de 7 dias para te abençoar. A mesma coisa que o teu filho chegasse chorando para você e falasse: mãe, eu quero comida, eu estou morrendo de fome. A mãe falasse: vem aqui 7 vezes, no último dia eu te dou comida. Ele te ama. Deus não tem problema, irmãos, de presença. Culto não é presença sua. Tem gente que pensa que é por frequência. Então ele está aqui, está tudo certo, irmãos. Não está aqui, está errado. Mas está aqui não garante que está certo. Você está entendendo isso? Não estar na igreja está errado, mas estar na igreja não garante que está certo. Porque às vezes você só vem para uma missa, como eu falei. Aqui você vem para aprender. Daqui você sai para praticar. Você está entendendo? Elias orou, dobrou o joelho, colocou a cabeça entre os joelhos e falou para o moço: vai lá. O moço voltou dizendo o quê? Não tem nada, Elias. A Bíblia, para resumir, diz: ele fez isso por 7 vezes. Significa que ele chegava, o Elias orava e falava: vai lá de novo. O menino ia, vou orar. Elias levantava a cabeça e falava: e aí? Falava: não tem nada não. Elias orava mais um pouco e falava: vai lá. Ele voltava: e aí? Não tem nada não, Elias. E Elias parou de orar quando? Se eu conheço a vontade dele, eu não paro por falta de resultado. Você está entendendo isso? Se eu conheço a vontade dele, não importa quanto tempo eu vou passar orando, mas eu sei o que ele disse é a verdade. Já estou orando.
trocar? O que é isso? Presta atenção, queridos. Não aconteceu na primeira vez. Não aconteceu na segunda vez. Não aconteceu na terceira vez. Primeira coisa, sobre uma vida de oração, eu preciso conhecer a vontade de Deus acerca daquilo. Você está entendendo isso? O que Deus pensa acerca do meu casamento? Fé não é para mover Deus. Fé é para mover você para Deus. Você está entendendo isso? É por isso que a meditação da palavra é tão importante, para que nós conhecemos a vontade de Deus. Não aconteceu na primeira, não aconteceu na segunda, mas por Elias saber qual era a vontade de Deus, ele podia ir até o final. Tem coisa que não vai acontecer na primeira vez, irmão. Não vai acontecer na segunda. Mas os que são da fé não retrocedem. Os que são da fé não desistem. Muitos param de orar. Orei tanto sobre isso, não aconteceu. Quando T.L. Osborne perdeu um filho com 33 anos, um homem que tinha ressuscitado pessoas, foram entrevistar ele e perguntaram para ele: Dr. T.L. Osborne, como é que você explica seu filho ter morrido? Ele poderia ter dito, como muitos de nós, foi da vontade de Deus. Não aconteceu, ele não disse isso. Quando perguntaram para ele o que tinha acontecido, como é que você explicava, ele falava: eu não explico. Ele falou: eu não explico. A soberania de Deus eu não explico, mas o que está escrito na palavra eu vou continuar pregando. Ele disse que eu curaria os enfermos, então eu não vou criar uma doutrina porque algo não funcionou comigo. Eu vou ficar com o que Deus diz. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verdade é o que Ele diz. Você está entendendo? Por que a pessoa não foi curada? Eu não sei, mas eu não vou dizer que não é da vontade de Deus, porque não está na Bíblia que não é da vontade de Deus curar. Se você achar um texto, você me fala. Eu sei qual é a vontade dele. Eu conheço a vontade dele. Vai para 2 Reis, capítulo 4. Ano passado, final do ano passado, eu estava em Rio Preto pregando. Quando eu recebi um áudio, não sei como é que a pessoa pegou meu telefone, meu número, e mandou um áudio para mim de 5 minutos. Você imagina, você está cansado de acordar de manhã com um áudio de 5 minutos. Eu meio sonolento, irmãos, fazia dias que eu estava fora de casa. Comecei a ouvir o áudio. O irmão de Goiânia, de Goiás, não de Goiânia, de Goiás. E no áudio ele dizia assim: pastor, estou ouvindo algumas coisas suas e tomei a liberdade de questionar o Senhor por algumas delas. Eu falei: isso é uma unha encravada, gente. Eu já deduzi. E o áudio dele dizia assim: eu vou pontuar para o Senhor. Ele disse assim: primeiro, o Senhor falou sobre sucesso. Eu queria saber se Isaías teve sucesso, se Jeremias teve sucesso. 2, o Senhor falou sobre crescimento. Se eu não quiser crescer, o Senhor falou sobre crescimento, sobre fluir. E se eu não quiser fluir? Pensa, irmãos, umas perguntas sem nexo. Ele falou: e a última, o Senhor falou sobre cura. O Senhor já leu que Paulo deixou fulano enfermo em tal lugar? O Senhor já leu que Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho? Eu ouvi, dei uma respirada, apertei e falei: Celinho, olá querido, bom dia, tudo bem? Eu penso que se você mandou essas perguntas, você quer resposta. Na minha terra diz assim, irmãos: quem procura que não perdeu, quando acha não reconhece. Por que você não reconhece? Porque você não perdeu nada. E eu falei para ele: primeiro, Jeremias e Isaías teve sucesso, porque diferente do que você pensa, sucesso não é resultado, é obediência. E eles foram obedientes ao seu chamado. Segundo, você falou sobre crescimento. Eu olhei na sua foto do WhatsApp, você tem uma filha, né? Fala para ela parar de crescer. Você vai ver que ela está doente. Tudo que não cresce está doente, querido. Terceiro, você falou sobre fluir. Se você não está fluindo, é porque você não está bebendo de Jesus. Porque Ele falou que quem beber dele, do seu interior, rios de água viva fluirão. Último ponto, querido, você falou que Paulo deixou fulano doente em tal lugar. Paulo não é fundamento da minha fé.
O fundamento da minha fé é Jesus. Todos os homens da Bíblia são referência, mas Jesus é modelo. Significa que Paulo tinha falha e qualquer outro tinha falha. Quem não tinha falha era Jesus. Ele é meu modelo. Eu queria terminar o áudio igual o comercial da Parmalat. Tomou? Ele me respondeu: eu gostei das suas respostas. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós queremos colocar uma doutrina sobre a nossa experiência. A sua experiência não é doutrina. Doutrina é o que Deus diz. A verdade não muda porque não aconteceu com você. David Robertson estava orando por uma criança que não foi curada. Quando ele chega em casa, ele pergunta: Deus, por que a criança não foi curada? Ela é inocente. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor ama ela muito mais do que eu. Por que ela não foi curada? Sabe o que Deus falou para ele? Eu não encontrei em você o que eu precisava para curar ela. Tomou? Vai virar doutrina isso aqui. Preste atenção, o que Deus não está fazendo na terra não é porque Ele não quer fazer, é porque Ele não tem encontrado pessoas no qual Ele possa fluir. O avivamento que não veio aqui ainda não é porque Ele não quer sacudir essa cidade, é porque Ele não encontrou pessoas ainda que o ame acima de si mesmo, que não sonhem com uma igreja particular, que não pense em ser a maior igreja da cidade, a não ser a manifestar o reino. O sonho de todo pastor é ter uma igreja grande comparada às outras. Se você quer comparar a igreja com alguém, compare com a igreja de Satanás. A cadeira é maior do que a nossa. Você está entendendo? É muito fácil a gente olhar para aquilo que é menor e dizer que nós somos maior. É muito fácil a gente olhar para um líder e falar: ele tem falha, então a gente... Não, queridos, nós temos que olhar, nós temos que ter líderes, referências, mas o modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo. Eu não falo isso para justificativa de falhas, porque nós precisamos ser transformados. E o que vai transformar a nossa vida é uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de perseverança. Você sabe por que, queridos, que a gente se dedica mais às coisas materiais do que às espirituais? Porque a gente acredita mais no resultado material do que no espiritual. Domingo retrasado, estava tendo uma conferência na nossa igreja, da família. Eu acordei de manhã, meu celular fica do lado da cama. A gente tinha uma ministração domingo de manhã. Eu peguei meu celular e olhei para o celular. Quando eu olhei para o celular, eu tive um entendimento assim. Eu tive um entendimento. Você já imaginou se você olhasse para o celular tanto, se você olhasse para Deus o tanto que você olha para o celular? Quantas vezes você abre o celular no dia? Irmão, você já imaginou? Você já viu gente rindo na rua, olhando para o celular? Depois o pessoal fala que crente é louco. Irmão. Louco é você estar digitando e rindo no celular, irmão. Isso é que é loucura. Você já imaginou se a gente andasse na rua rindo por causa de Deus? Tem hora que eu penso que Deus quer ser um celular, irmão. Eu já vi gente esquecer Bíblia na igreja, mas eu nunca vi ninguém esquecer celular, irmão. Pode ser que tenha acontecido aqui, lá não acontece. Esquece Bíblia, mas celular não. Sabe por quê? Porque a Bíblia eu não vou usar, irmão, mas celular eu preciso dele. Você está entendendo? Nossos valores estão errados, irmãos, estão errados. Nós precisamos entender que isso aqui é uma ferramenta, mas nós temos que amar a Ele. Nós temos que se dedicar a Ele. Nós temos sido roubados, irmãos, a cada dia o nosso tempo. Nós não temos entendido isso. Por isso que nós não temos vivido uma dimensão sobrenatural. O avivamento que nós queremos não é fruto de um tempo a sós com Deus, é fruto de uma entrega a Deus, aonde nós estamos morrendo e Ele está tomando forma na nossa vida. Você está entendendo isso, queridos? Uma vida de oração, que não abre mão, que não desiste, mas persevera, ainda que o resultado, se Deus quer fazer isso, irmãos, eu não vou abrir mão. Deus continua o mesmo, irmãos. Talvez nós não sejamos mais o mesmo, mas Ele é o mesmo. Sabe o que Deus está procurando? Alguém que está disposto a amá-lo mais do que todas as coisas. Alguém que está disposto a passar horas com Ele.
Alguém que está dizendo: Senhor, se o Senhor usa qualquer coisa, eu estou aqui. Se o Senhor quer fazer um avivamento na minha geração, eu estou aqui. Você está entendendo isso, querido? São pessoas. Você não nasceu para coisas, as coisas foram feitas por causa de você. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, Ele já tinha criado o jardim. Significa que tudo que Ele criou era para o homem, não o homem para aquilo. Deus não criou você para coisa, Deus criou coisa para você. Então não busque coisa, busque Deus, e você vai ter coisas. Mas quando você busca coisas, você não tem nem Deus e nem coisas. São entendimentos que nós precisamos ter. Uma vida de oração. Vamos ler 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Meu coração queima quando eu falo de oração. Eu fico incendiado, porque eu sonho com uma geração inflamada. Eu sonho com jovens que vão entrar em lugares, e só eles entrarem no lugar, a glória de Deus vai se manifestar. Eu sonho que nós vamos entrar em farmácias, em padarias, e quando nós entrarmos conversando com alguém lá dentro, a glória de Deus vai se manifestar. Isso tem acontecido com o pessoal da Betel nos Estados Unidos. Pessoas que têm entrado no lugar, e eles passam no corredor do mercado, a pessoa cai chorando na unção. Isso significa que Jesus está sendo exalado, saindo pelos poros. Ele tem cheiro, Ele é a rosa de Salomão, Ele é o lírio dos vales. Jesus, Ele quer fluir através de você. A glória de Deus quer se manifestar nesse tempo. A questão é: quem quer? Tudo que nós queremos é o evangelho voltado a nós. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, o domínio pelo século dos séculos. Deus não tem problema em te dar nada. O problema é quando aquilo que Ele te deu toma você dele. Ah, 4:32 diz assim: tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Ele subiu a cama, ele deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então ele se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir no menino, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. A primeira vez que ele deitou sobre o menino, aconteceu? Não aconteceu. Nós não podemos, irmãos, parar pela falta de resultado. A perseverança ratifica a nossa fé e nos leva ao cumprimento da palavra. Não pare. Não pare de orar porque não aconteceu. Existem coisas que Deus não fez porque Ele te ama. Se Ele tivesse dado aquilo que você queria, aquilo teria te tirado dele. Escute, andar com Deus não é entendê-lo, é confiar. Você nunca vai entender Ele, foi Ele que fez você. Você sabe por que a gente tem problema em lidar com Deus? Porque a gente tem início e tem fim. Ele não tem nem início nem fim. Ele está fora da nossa lei natural. E aí a primeira coisa que o homem fala é o seguinte: onde foi que ele começou?
Se tudo tem começo, onde foi que ele começou? Não é que tudo tem começo, tudo que ele fez tem começo, não ele. As pessoas dizem: Deus mora no céu. Tá bom, onde é que ele morava antes de criar o céu e a terra então, irmão? Se ele mora no céu, onde é que ele morava antes de criar o céu e a terra? No princípio não criou Deus os céus e a terra? Tá, e onde é que ele morava antes de criar o céu e a terra? Você está vendo como é que a nossa mente é pequena? Deus mora lá no céu. E ele morava onde antes? Ele não mora no céu, irmão, o céu que mora nele. Ele não mora lá, é lá que mora nele. Você está entendendo? Ele está numa dimensão acima da nossa, irmão. Escute, o diabo é seu inimigo, não inimigo de Deus. Como assim, pastor? O inimigo quer matar o outro, irmão. Deus nunca quis matar o diabo. Sabe por que ele não quis matar o diabo? Porque ele levantou você para matá-lo. É como se Deus falasse: você é tão fraco que eu vou deixar os meus filhos cuidar de você. A gente não entende quem nós somos nele. Uma coisa é você falando, outra coisa é um filho falando. Quando você fala como um filho, o céu se move. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal fica procurando o líder do Estado Islâmico, né? E não acha ele nunca. Deus sabe onde é que o diabo está. Sabe ou não, gente? Por que ele não vai lá? Se Jesus foi até o inferno, por que ele não matou o diabo já de vez? Você já parou para fazer essas perguntas? Já que ele foi lá, pisou na cabeça do diabo, mata de uma vez esse infeliz. Acaba logo com ele. Já parou para pensar nisso? Eu penso, irmão, acabava com esse cara, não tinha problema nenhum, a gente estava bem aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, tem pessoas dentro da igreja, se o diabo morresse hoje, ela continuava tendo problema do mesmo jeito. Porque o problema dela não é o diabo, é a cabeça dela. O problema não é o diabo Jesus venceu para você. O problema é o que você pensa, a maneira como você enxerga. O profeta orou, irmãos, e não aconteceu nada. Ele levantou, olhando para o menino morto sobre a cama. Diz a Bíblia que ele andou para lá e para cá. Tipo assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou subir em cima do menino de novo, vou orar outra vez. Às vezes, irmãos, a gente levanta no meio de uma situação e diz: o que eu vou fazer? Eu vou ali orar de novo. Chega uma hora da nossa vida, queridos, só chega hora na vida de algumas pessoas que elas não têm uma outra alternativa a não ser orar. Mas nós precisamos abrir mão de qualquer alternativa antes desse momento chegar. Você sabe quando a pessoa, a única alternativa que ela tem, não tem mais outra, é quando o médico diz para ela: é câncer, não tem o que fazer. Câncer tem cura, irmãos, aos olhos, dependendo do estágio que está. Aí a pessoa vai se apegar a Deus. Você está entendendo isso? Só tem essa opção. Não, irmãos, nós devemos abrir mão de qualquer opção só por orar, por estar com Deus. Eu quero investir mais tempo. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero entrar numa dimensão que eu nunca estive. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber por que eu nasci. Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Eu quero saber para onde que eu estou indo. Perguntinhas básicas assim, irmão. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Pergunta que não cai no Enem. Você está entendendo? Não cai porque ninguém sabe. Essa é a pergunta mais difícil. O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui porque Deus tem um propósito. Você está aqui porque Deus tem algo em você e através de você. Deus está aqui porque você está aqui porque Deus tem algo que só você pode fazer. E Deus quer levantar você nessa geração. Mas um homem que vai trazer, uma mulher que vai trazer os céus para a terra, é um homem ou mulher que conhece o céu. Só quem conhece os céus pode trazer os céus para a terra.
Sabe o que Jesus falava? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele não falava assim, eu só faço o que eu vi. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele estava aqui, mas estava vendo o que o pai estava fazendo. Você está entendendo isso? O Evangelho é poder de Deus, irmãos. É tempo da igreja se levantar numa dimensão sobrenatural. É tempo da igreja se levantar em poder. É tempo, queridos, de nós termos culto onde as pessoas entram e nós, sem tocarmos nela, através do louvor, da presença, as pessoas serem curadas, libertas no meio do louvor. A referência de louvor para mim é Davi. E quando Davi tocava, o demônio que estava na vida de Saul saía. Nós precisamos de louvor, o qual os demônios vão saindo, irmãos, o qual as pessoas vão sendo libertas. O problema, queridos, é que a gente quer buscar a Deus. Aqui não. Aqui nós nos unimos em comunhão. Nós buscamos Deus em casa. Nós oramos, nós temos tempo com Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Nós temos vida de oração. Aleluia. Escute, queridos. O problema nunca está em Deus. Sempre está em nós. Deus não quis fazer, ou Deus não encontrou em nós o que Ele precisava para fazer. Eu estava lendo algo sobre um pregador. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era um homem que viajava o mundo pregando sobre crescimento de igreja. E ele tinha uma igreja muito boa. E Deus falou para ele: eu quero que você comece a pregar sobre orar por cura no seu culto de manhã e à noite. E ele começou a orar. Sabe o que aconteceu, irmão? Nada. 3 meses ele orando nos cultos de manhã e à noite, e não acontecia uma cura, nem um milagre. Ele falava: Deus, você está querendo me envergonhar. Eu não estou vendo um sinal de milagre. Deus falou para ele: ou você faz o que eu estou mandando, ou você está fora. Isso foi ele que falou desse jeito, irmãos. E aquilo passou tempo. 1 ano, irmãos, nada. Você sabe que é que Deus te dá uma palavra e você andar sobre ela e não acontecer nada. Será que Deus falou? Sou eu que estou louco? Depois de 1 ano, uma segunda-feira bem cedo, o telefone dele toca. Era um casal da igreja, um marido dizendo: pastor, corre para cá, a minha mulher está enferma. E eu arrumei um serviço, começo a trabalhar hoje. Se eu não for, eu perco a vaga. Ele falou: estou indo para aí. Entrou num carro e já começou a pensar no discurso que ele ia dar, porque o milagre não ia acontecer. É mais um que eu vou orar e não vai acontecer nada. Porque nós queremos levantar uma doutrina sobre aquilo que não aconteceu. Você falou para um paralítico andar e não levantou, irmão, vai para casa, ora mais um pouco, depois você volta. Orou, não aconteceu nada, volta para casa, ora mais um pouco. Já que o problema não está nele, o problema está em mim, eu vou lá entrar numa dimensão de unção diferente. Você está entendendo? O problema não está nele, volta para casa e ora mais um pouco. Ele chegou lá, o rapaz já foi levando ele para o quarto. Quando ele entrou no quarto, a mulher estava acabada na cama. A mulher está aqui, o marido está aqui, e o pastor está aqui. Ele olha para a cama, a mulher está lá acabada. E ele vira para o marido e dizendo: olha, eu queria dizer para você que nem todas as pessoas que a gente ora é curada. Na verdade, nunca ninguém tinha sido curado. Ele já estava dando uma doutrina para dizer: eu sei que não vai acontecer. E na hora que ele está explicando para o pastor, o marido da mulher faz assim para ele. Ele está aqui, ele olha para o lado da mulher, está em pé arrumando a cama. Ele não tinha nem orado. E ele perguntou para a mulher: o que aconteceu? Ela falou: eu não sei, a hora que o senhor entrou aqui dentro eu fui curado. Escute, queridos, faça a sua parte, porque é de Deus, Ele vai fazer. Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Persevere sobre aquilo que Ele falou. Ele não é homem para que minta,
Ele quer curar, Ele quer fazer sinais de prodígios, Ele quer manifestar o reino. Ele quer levantar uma geração de jovens apaixonados, que vão transmitir, que vão manifestar o reino nessa geração. A questão é, queridos, nós vamos ter coragem, nós vamos ter paciência, se assim podemos dizer, para ficar o tempo suficiente lá com Ele. Em 2008, eu comecei a orar em outras línguas, para edificação. Línguas para edificação, prática da oração em línguas para edificação. E quando eu comecei a orar, tudo na minha vida começou a desmoronar, irmãos. Eu só acredito que alguém está orando em língua quando o pau está quebrando para o lado dele. Tem gente que está orando em língua no começo, está tão gostoso, eu falo, não deve estar orando não. Porque no começo você apanha, irmão. E eu comecei a orar, irmãos. Um dia o pastor Heber estava em casa e ele me disse: você tem coragem de ficar 10 anos trancado orando? Eu falei, claro, mas depois eu pensei comigo, Deus me livre. Não, 10 anos trancado orando é muito tempo. E eu comecei a orar, irmãos. Eu tenho anotações na minha Bíblia, por exemplo, Lucas 1,80, eu anotei isso, acho que 2009, 2010, quando ele me diz assim: e o menino crescia, se fortalecia e viveu em lugares desertos até o dia de se manifestar em Israel. Deus me dizia assim: você é um menino, você precisa ir para um lugar de deserto, de abandono. Deserto é lugar de abandono, lugar desprovido de todo recurso humano. Eu quero que você vá para lá até o dia de eu manifestar você. Eu entrei para o quarto, irmão, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2013, alguém me liga me chamando para pregar, irmãos. Eu já tinha morrido, irmão. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas, dentro de um quarto. Os amigos que eu andava com eles antes, sabe o que ele dizia? O Ricardo está depressivo. Ele ficou louco. Mas deixa eu te falar uma coisa: o melhor lugar do mundo que eu tenho encontrado é o meu lugar lá na minha casa de oração. Eu tenho encontrado Deus numa dimensão que eu nunca encontrei. Ele tem me dito coisas que eu nunca ouvi. Ano que vem vai fazer 10 anos. Fazer 10 anos. Qual é o seu projeto de vida? Se ele não me levar mais uns 40, 50 anos trancado. Não é um momento, é uma vida. Deus quer mudar a nossa história. Não pare de orar, não baixe a guarda. Decida buscar a Deus sobre todas as coisas. Decida amar o Senhor. Decida, eu vou entrar no lugar em Deus, ainda que o resultado não venha. Eu não vou andar pelo resultado, eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu vou perseverar sobre a palavra. Eu vou viver o que Deus diz para mim. Eu vou ficar nisso daqui, eu vou confessar a palavra dia e noite, mas eu não vou abrir mão disso. Que o nosso coração seja incendiado para nós entrarmos para este lugar, irmãos. Para que nós possamos ter fome e anseio pela presença do Senhor. Para que Deus não seja uma teoria. Para que Deus não seja alguém que nós ouvimos falar, mas que seja alguém que nós conhecemos. Eu te conheço. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que Deus está tocando pessoas aqui. Yalamakoso yalamasa yalamaka. Boyalamasu handaralaka shandere kalamako bobosha. Ture kandaralama su kandaramakaso.
Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo neste lugar. Vem, vem com uma fome, vem com uma paixão, com desespero, vem com o teu fogo. Quebra os nossos conceitos, quebra os nossos paradigmas. Quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra, Senhor, as nossas teses. Sopra Espírito, sopra, amigo Espírito Santo, sopra neste lugar. Sopra, enche, desperta, ativa pessoas neste lugar. Toca em vidas deste lugar, Senhor, trazendo um tempo novo, trazendo uma fome nova. Responsável pela comida, Ele não é responsável pela fome. A fome é sua. Você come o tanto que você quer. Você come o tanto que você quer. Você bebe o tanto que você quer. Oh, vem, Senhor, vem, incendeia este lugar. Oh, ala show, yeah. Enche toda a casa, enche toda a casa com tua glória, enche toda a casa com tua glória, enche toda a casa com tua glória, Senhor. Desperta, ativa pessoas neste lugar. Oh! Tem mais. Oh, tem mais. Deixa a glória de Deus inundar a tua vida. Oh, checa e alababaçou. Oh, yeah. Abre a tua boca, vai orando em outras línguas. Deixa Ele te pegar. Volta para o lugar de onde você saiu. Volte do lugar. Volte para o lugar espiritual de onde você saiu. Volte para aquele lugar onde você tinha fome, aonde você desejava Ele sobre todas as coisas. Volte, 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 volte para aquele primeiro amor, aonde Ele era mais importante do que tudo. Sopra neste lugar, sopra neste lugar, Espírito de vida, Espírito de vida. Oh, o zóio de Deus soprando neste lugar, o zóio de Deus soprando neste lugar. Oh! Presença dEle.
Rebecanda na namassu. Espírito Santo tem mais. Quero dar uma palavra para vocês antes de eu passar a palavra para o Denis. Eu tenho uma palavra. Deus ministrou algo ao meu coração e eu quero passar para vocês. O livro de Jó, capítulo 14. Se você não quiser abrir, só vou ler para você. Escute, essa é uma palavra profética para você. 14, versículo 7. Olha o que é que Deus diz. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta nova. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará.
sequidão acabou. O tempo da sequidão acabou. O tempo da sequidão acabou. Deus te diz nessa noite: acabou. As águas começam a brotar. As águas começam a brotar. As águas começam a brotar. Xaralabacomechou. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Desfrute do cheiro das águas. Tem mais. Beba, 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 beba. Beba, 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 beba. Beba. Oh, beba. Cheio. Beba. A noite acabou, o dia está amanhecendo. A noite findou-se. A noite findou-se, o dia está amanhecendo. Um tempo novo está chegando. Um ciclo está se encerrando e um novo ciclo está começando. Eu gostaria de convidar você a estar de pé. Um pouquinho para mim, pode continuar mais baixo. Feche teus olhos. Espírito Santo, Espírito da graça, toca agora, curando pessoas. Muitas vezes não é a doença física, mas a doença da alma. Cura frustrações. Cura frustrações. Cura frustrações. Decepções. Sopra neste lugar a tua vida. Manifesta o reino neste lugar. Manifesta o reino neste lugar. Manifesta a tua vida neste lugar. Esse é o lugar de avivamento. Esse é o lugar de avivamento. Esse é o lugar de avivamento. Vidas serão incendiadas neste lugar. Fome. Que a fome que o Senhor tem dado para mim seja liberada, Senhor, neste lugar. A fome que o Senhor tem dado para mim seja liberado neste lugar. Seja liberado neste lugar. Seja liberado sobre os homens, as mulheres, os jovens. Oh! Oh! Oh!
fazendo algo aqui. Libera dons neste lugar, ativa ministérios neste lugar, libera dons neste lugar, libera dons neste lugar, ativa ministérios neste lugar. Rebarranda, rababarrando, rebarranda, ralabasso. Doença vai embora. Enfermidade vai embora em nome de Jesus agora. Eu te ordeno, na autoridade da palavra de Jesus Cristo, vai embora agora. Toda doença vai embora agora. Toda doença vai embora agora. Toda dor vai embora agora. Caroços desapareça agora. Milagres, milagres se manifestando neste lugar, milagres se manifestando neste lugar, milagres se manifestando, milagres se manifestando neste lugar. Oh, em nome de Jesus.